Eu sou o Saulo da Silva Stuck Meneguzzi. Eu sou o João Pedro Paulielo de Lima. Eu sou Gustavo Belotti e a gente vai apresentar hoje o trabalho de arquitetura do professor Carlos. A gente fez um programa em C++, um conversor de bases em C++, foi a linguagem que a gente decidiu escolher. E no trabalho em si tinha que pegar 5 bases, sendo elas 2.16, porém a gente decidiu fazer de qualquer base para qualquer base. Eu vou explicar a definição das variáveis e a entrada dos dados. A gente tem a variável número novo, base origem, base destino, i, j, e array 1000 e char não char 10.000, no caso. Array 10.000 e char não char 10.000. Essa não char é para se for base hexadecimal, por isso que a gente colocou como char para conseguir caracteres no geral. A array em si, ela é usada para armazenar o resto das divisões para tirar da base 10. A gente vai jogar todos para a base 10, depois a gente vai tirar da base 10 para a base de destino. E essa array ela vai armazenar todos os restos das divisões na ordem que são feitas mesmo. Lá para o final, a gente vai inverter eles. Porém, isso é lá para o final. O I e o J são 2 contadores, e os outros são meio que autoexplicativos. Número novo vai ser o resultado, base de origem vai ser a base que o número está antes da conversão, e base de destino vai ser a base que a gente quer converter o número, né? E aí a gente tem ali o sem, da base de origem, numchar, que seria o número, e base de destino, que seria a base que a gente vai chegar, que foi exatamente o que eu acabei de explicar. Agora, a apresentação de como funciona esse processo de transição. Principalmente, a gente precisa de 2 novas variáveis, que a gente chamou de long, por causa que necessita de muitos caracteres, então uma INT não funcionaria, então a gente teve que ir para long. O primeiro while, ele funciona através do programa mede quantos caracteres tem o número, ou seja, mede o tamanho, e a partir disso a variável tamanho aumenta. O for, lá dentro explica, a gente começa o contador, e quanto menor for o contador, maior vai ser mais vai aumentando o contador. Primeiramente, a gente pega o caractere atual do número digitado, e depois a gente começa a condição para transformar ele. O interrogação ali no meio indica um operador ternário, que ele escolhe entre 2 expressões dependendo de uma condição. A primeira, se a condição for entre 0, a primeira, se no caso refere-se às outras bases até a 10, e o outro equivale à base hexadecimal. Depois disso, a gente só faz o cálculo simples para pegar um número em base 10, que é igualar ele multiplicando pela base de origem mais o valor. Depois disso, a gente iguala o valor da base 10 no número novo e reinicia o contador para ele projetar. Ali, como já mencionado antes, a gente armazena o valor do resto numa array. Depois disso, a gente pega esse número, começa a decair o número da base 10, dividindo ele até chegar no resultado, para a gente desconstruir ele para depois ser construído. Nesse primeiro layout, ele vai fazer uma frase falando basicamente que o seu número que está nessa base, ela vai para a outra base e depois vai converter para a base de destino. Nesse primeiro for, ele vai pegar o vetor dos restos das divisões do último while, aquele que divide o número pela base repetidamente, e vai inverter a posição de todos. Se o vetor estivesse com os números, por exemplo, em 2, 5, 8, ele iria dar cout na ordem 8, 5, 2. E esse cout é basicamente para dar a quebra de linha. E finalizando o código. Basicamente isso. Vamos rodar o código agora. Primeiramente, vamos pegar como foi pedido, foram alguns números. O primeiro é o número da base 16, então vamos converter ele para a base 2, 3, 5 e 10, respectivamente.
Vamos só iniciar. Uhum. Lembrando em geral, a gente entra para qual base que a gente deseja converter. Então a gente Opa. coloca aí a base que a gente deseja converter. É. Então vamos colocar primeiro para base 2, esse aí é o número da 16. Base 2. Base 2? Entrar com o número da base. Ah, não, perdão. É, então. É, Deixa eu reiniciar. Vamos começar com a base 16. base 16. Isso. O número da base 16 e o número pedido pelo exercício. A base de destino, base 2. E ele vai Tá, isso. dar o resultado pedido. Sim, agora para a base 3. É só repetir o processo. Então, base 3. Agora a base 5. E para finalizar do 16, vamos para a base 10, antes de passar para os próximos. Agora vamos para o número da base 2. A base 2. Deixa eu copiar o número. Base 2. Converter para a base 3. Agora novamente para a base 5. Base 10. E por fim, base 16. 16. E agora o número pedido na base 10 para as outras bases. Não. Só deixa eu tirar os pontos, porque senão ela não vai rodar. Base 10. Número da base 10. Converter para base 2. Agora esse número para base 3. Agora esse número para base 5. E para finalizar para a base 16. Aqui. E é isso, né? Finalizamos. Finalizamos. Exatamente. Só deixando claro que a gente escolheu essas bases, a 2, a 3, a 5, a 10, a 16. Não necessariamente precisava ter sido essas. Nosso código ele vai de qualquer base para qualquer base. As exigidas eram apenas a 2, a 10 e a 16. E pediu duas a mais, escolhemos somente a 3 e a 5 para complementar essa conta, mas qualquer outra base, a 8, por exemplo, funcionaria. E então nós estaremos finalizando o vídeo. E é isso. Muito obrigado. Obrigado.